E aí pessoal, eu sou o Stipe, e estes são os 6 itens falsos mais irritantes que você vai encontrar nos carros modernos. Vamos lá! Entradas e saídas de ar falsas. Entradas e saídas de ar são importantes para o desempenho do carro, resfriam motor e freios, melhoram a aerodinâmica, reduzem a pressão nas caixas de roda e extraem calor. Basicamente, é o que carros realmente rápidos precisam ter para fazer o que fazem. Com isso em mente, olhando para o Civic Type R de 7ª geração e quantas aberturas ele tem, você pensaria que ele pode superar um Bugatti, mas é claro, ele não pode. Especialmente quando todas essas entradas de ar estão fechadas. São apenas peças de plástico sólido com uma grade falsa por cima e não servem para nada. Nada! Quero dizer, tem crianças na África que trabalham mais do que todas essas entradas de ar juntas. E o Civic não é o único culpado nesse quesito. O BMW Supra está cheio delas. A frente inteira do novo Elantra N é uma enorme abertura falsa que, de novo, praticamente não serve para nada. A Mercedes também é culpada disso. E o mesmo vale para a Renault e quase todos os outros fabricantes, incluindo a Shelby. Ei, que pinhoça é essa? Então por quê? Parece mais rápido. Carros de alta performance e de corrida mostram que mais e maiores entradas de ar indicam maior velocidade. Então, quando vemos isso em veículos comuns, nossa reação inicial é: isso parece rápido, ênfase no parece. É um recurso de estilo, como maquiagem para carros. E seja honesto, você preferiria ter um GT 350 que parecesse assim ou daquele jeito? Eu sei qual eu escolheria. Ainda assim, ninguém gosta de ser enganado. Então, a nota irritante para entradas de ar falsas é 5 de 10. Depende muito de até onde eles vão. Aerodinâmica falsa. Outra coisa que vem dos carros de alta performance de corrida é a aerodinâmica. Estou falando de asas, splitters, spoilers, difusores, pannards e toda essa parafernália. Enquanto você dirige, eles transformam o ar em movimento em algo chamado força descendente, que empurra o carro com mais firmeza contra a estrada e melhora a aderência. Mais força descendente permite maior velocidade nas curvas sem se matar no processo. Enquanto isso... droga. Não demorou muito para começarmos a ver essas coisas nos carros de rua também. E em muitos casos, elas também são só para enfeite. Estranhamente, o Type R não é um desses carros. Isso aqui realmente funciona. Se seu sedã esportivo tem um pequeno aerofólio, ele não faz muita diferença. Já este funciona a 320 km por hora. O seu, ao dirigir no limite de velocidade, não faz. O mesmo serve para aletas e asas decorativas. Você só aparenta ser esportivo. Não esqueça da aerodinâmica sob o carro. Você tem visto esses difusores traseiros ou spoilers dianteiros em cada vez mais carros ultimamente, mas a menos que eles se estendam bem para baixo do carro e o carro seja realmente baixo, eles são tão úteis quanto essa placa de trânsito. Isso não serve para nada. Pontuação revoltante para a aerodinâmica falsa, 8 de 10. Especialmente porque muita gente coloca isso nos seus carros tunados achando que vai fazer diferença. Emblemas de desempenho falsos. Tenho certeza de que você sabe do que estou falando. Ver um emblema M em um carro que não é M, AMG em um carro que não é AMG, ou até mesmo isso. Type R em um Alfa Romeo. O quê? Mas isso é só gente boba tentando impressionar os outros com algo que não tem. É basicamente o equivalente automotivo a colocar meia na cueca ou no sutiã. Também tenho espectadoras e não quero que se sintam excluídas. Enfim, só gente boba mesmo, né? De forma alguma, a indústria automobilística funciona como outras. Se percebem demanda, oferecem. E agora você pode comprar um pacote de estilo esportivo falso direto da fábrica. Falso M, falso AMG, falso GR, falso seja lá o que for. E por que não? Se tem gente que compra Rolex falso e silicone falso, por que não carros rápidos falsos também? Por que não, seu idiota? Faça o que quiser. Não fique se exibindo como se tivesse algo real, mesmo que sejam muito parecidos, como esses dois. Um é um Hooligan de 370 cavalos de potência, enquanto o outro tem um motor diesel Renault 1.5 litro que entrega só 105 cavalos. E ainda assim, tirando os dive planes falsos, eles parecem exatamente iguais. Mas a maior sacanagem é quando eles tiram o emblema turbo diesel da tampa do porta-malas, mas deixam o da AMG. Se você não pode provar, não fique se gabando. Irritante? Sim, aposto tudo nessa, 10 de 10. Acabamentos internos falsos. Mas a falsificação não ocorre só externamente. O interior de muitos carros novos também possui materiais que parecem reais, mas são falsos.
todo esse metal escovado e cromado, partes de fibra de carbono e muitas vezes painéis de madeira. Provavelmente é só plástico coberto com adesivo para parecer real. Vê essa maçaneta cromada? Em alguns anos vai descascar. Essa madeira, escolha seu design. Agora chegamos à fibra de carbono. Sério, quem estamos tentando enganar aqui? A única razão de usar esse material leve é eliminar o máximo de peso. Descarte tudo desnecessário e faça o restante de fibra de carbono. Tipo nesse carro de corrida de verdade, mas ver peças de carbono dentro de um X5M de 23 toneladas, que diferença isso faz quando até os apoios de cabeça são do tamanho da liso? Além disso, isso aqui é apenas um pedaço de plástico com efeito xadrez brilhante e, para ser sincero, é feio. Metais ou madeira, mesmo falsos, ficam bem melhores. Por que as pessoas escolhem isso? Sinceramente, não sei. Nível de irritação? 10 de 10 para o carbono porque é feio e inútil. Mas também dou 5 de 10 para o resto. Mesmo um efeito falso é melhor que um mar de plástico cinza, mas nessa faixa de preço tem que me dar o material de verdade. Vidro falso. Você já notou que muitos carros novos usam o chamado design de teto flutuante? Eles cobrem as colunas com fita preta para criar a ilusão de que o teto está separado da carroceria por vidro. É um truque interessante que dá mais fluidez ao visual, sensação de velocidade e leveza. Então, tudo bem, ninguém nunca reclamou disso, e eu também não vou reclamar. Mas o que realmente me irrita é outro tipo de vidro falso que todos os carros modernos têm hoje em dia, as lentes dos faróis. Quem teve a ideia de trocar isso por esse plástico vagabundo? Pode até parecer bonito quando o carro é novo, mas com o passar dos anos, isso vai lentamente se transformando nisso aqui. Isso ocorre devido à exposição ao sol. A radiação UV degrada o plástico, formando microfissuras. Quanto mais fissuras, menos transparente fica a lente. Além disso, impurezas podem se acumular nessas fissuras, deixando os faróis mais sujos que aquele rio sagrado na Índia. Sinceramente, nada deixa um carro mais feio do que esses faróis embaçados, amarelados e opacos. Além disso, é uma questão de segurança também, já que eles não funcionam tão bem à noite. E sim, eu sei que dá pra polir, mas isso é só uma solução para um problema que nem precisava existir. Nível de irritação, faróis de plástico com certeza. Saídas de escapamento e sons artificiais. E agora, o pior tipo de falsificação em carros modernos: saídas de escapamento e o que sai delas. Com padrões de emissão mais rígidos, os motores ficam menores. E olha, eles podem até produzir mais potência, mas com certeza deixam a desejar no quesito barulho. E para ser sincero, eles também não precisam de tantas saídas de escapamento. Isso é um problema porque a regra era: mais saídas de escapamento significa mais desempenho. Então, o que eles fazem agora? Estão colocando saídas de escapamento falsas, achando que a gente não vai perceber. Olha só esse Lexus. Será que é tão difícil assim fazer isso de verdade? Se a Alfa consegue, por que vocês não conseguem? Ainda assim, isso é melhor do que o que os outros fazem. O SQ5 tentou ao máximo deixar os escapamentos realistas, mas basta olhar por baixo. A Mercedes, por outro lado, nem tenta mais. E o barulho? É impossível fingir com motor pequeno, não é? Errado! Carros modernos vão reproduzir sons falsos pelos alto-falantes e, para enganar o público, eles colocam alto-falantes no sistema de escapamento também. Sim, alto-falantes de verdade emitindo sons agressivos pelo sistema de escapamento, como é o caso do supercarro híbrido BMW i8. Ele tem um pequeno motorzinho 1.5 de 3 cilindros, que não consegue roncar ou rugir, mas ouça os barulhos que esse carro faz. Sinceramente, não sei como me sinto sobre isso. Funciona, mas dói ao descobrir a verdade. E com isso, o nível de irritação está em 8,5. Aposto que o pior ainda está por vir. Essa é a lista. Que tipo de coisa falsa te incomoda? Tem alguma coisa falsa no seu carro? Conte nos comentários e até o próximo vídeo. Quase esqueci. Kits de carroceria off-road falsos em crossovers também são uma porcaria. Corta!